Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Douglas Mota aqui. Se é a primeira vez que você está neste canal, seja bem-vindo. Já peço que você se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum conteúdo. E hoje nós iremos conhecer o Jetpack Compose. E para que a gente entenda como o Jetpack Compose funciona, nós iremos construir a interface de usuário do aplicativo Instagram que você está vendo aí na sua tela. O objetivo não foi construir o aplicativo com a interface 100% igual à interface do aplicativo real do Instagram, mas o objetivo principal aqui deste vídeo é te mostrar como utilizar as bibliotecas do Jetpack Compose para construir essa interface que você está vendo e entendermos aí os pormenores do Jetpack Compose, qual é o funcionamento deste recurso aí no Android. Mas antes de nós criarmos o nosso projeto e desenvolvermos a nossa interface, eu quero te explicar o que é o Jetpack Compose. O Jetpack Compose ele é uma toolkit, ou seja, um conjunto de elementos de UI já desenhadas e disponíveis para nós desenvolvedores, cujo objetivo é facilitar o desenvolvimento de interfaces de usuário em Android nativo. Além disso, o Jetpack Compose permite trabalhar com mudanças de estados de UI de uma forma mais fácil, utilizando o modelo de programação reativa. E além disso, o Jetpack Compose é totalmente declarativo, onde você consegue descrever a sua interface de usuário chamando funções especiais que transformam dados em uma hierarquia de interfaces. E é nesse momento que o modelo de programação reativo entra em ação. Pois quando um dado que é observado por essa função especial muda, o framework automaticamente reinvoca essa função, atualizando a hierarquia de views. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador e aprendermos como utilizar a biblioteca do Jetpack Compose. Então aqui no meu computador nós temos aqui o site do Jetpack Compose e aqui tem toda uma explicação do que é o Jetpack Compose, como que ele funciona, e eu sugiro que você dê uma olhada nessa documentação. E aqui nós temos também a parte do tutorial, tá? Que eu recomendo que você faça também, é bem simples. Uma coisa que você tem que ter atenção na data de hoje você só consegue utilizar o Jetpack Compose utilizando uma versão do Android Studio aí do canal Canary, tá? Então aqui eu estou utilizando a versão do Android Studio, a minha é Canary 3, então vejo que já tem aqui um Canary 4, então você só consegue utilizar o Jetpack Compose com essa versão. Então faça o download do Android Studio e não utilize essa versão para criar aplicativos que vão para a produção. Depois que você faz um download da versão do Android Studio, você pode criar um novo projeto, tá? E quando você cria um novo projeto, nessa versão, ele vai te dar aqui no template um novo template, tá? Ele vai te dar aqui um Empty Compose Activity, que ele já vai te dar as configurações padrões básicas para você começar a trabalhar com Jetpack Compose. Então você pode clicar em Next logo em seguida e você vai dar um nome para sua aplicação e aqui no SDK mínimo é requerido que você utilize a versão mínima 21, porque o Jetpack Compose ele traz componentes que são baseados no Material Design, tá? Então você tem que trabalhar com essa versão mínima de API. Depois você finaliza, seu projeto vai ser construído. Quando o seu projeto for construído, ele vai te dar aqui um exemplo, tá? Com um componente de texto na tela para você visualizar como é a construção básica de um aplicativo utilizando o Jetpack Compose. Aqui no nosso caso, eu vou avançar um pouco aqui mais rápido. A ideia não é explicar a fundo, tá? Cada uma das funções que existem tá dentro do Jetpack Compose, até porque essa aqui é uma versão ainda muito instável, pode ser que ela mude muito e pode ser que o que eu passar aqui daqui um mês, 2 meses, vocês não vão conseguir utilizar porque a API já vai ter mudado aí algumas coisas, tá? Então eu vou passar aqui uma explicação básica do Jetpack Compose, como ele funciona, e depois eu vou acelerar o vídeo aí e vou explicando depois o que eu for fazendo para a gente conseguir construir a interface do Instagram sem também demandar muito tempo aqui neste vídeo. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber trabalhando com o Jetpack Compose, eu vou abrir aqui a minha pasta aqui CRC, mem, a pasta res, a gente percebe que nós não temos aqui a pasta de layout, tá? Então nós não temos aqui os layouts XML, tá? Isso porque o Jetpack Compose ele veio substituir essa parte para que a gente consiga construir os nossos componentes, tá, de forma declarativa, utilizando a linguagem Kotlin. Então todo aquele processo, tá, de layout inflation, isso não vai existir mais, tá? Vai até existir, tá? Eu não sei como é que vai ser essa integração no futuro, mas claro que você vai poder continuar construindo seus aplicativos utilizando aí layout XML, tá? Então nós tínhamos aqui um set content view, na verdade nós temos o set content view e aqui nós podemos passar um recurso de layout, tá? Então neste caso aqui, para trabalhar com Jetpack Compose, a gente utiliza o set content. Esse set content aqui nada mais é do que
uma função, tá? Uma extension, e ela espera que seja passado para ela uma função composable, tá? Então tudo começa com uma função composable. Então tudo que tiver dentro do setContent tem que ter a anotação de @composable. E essa anotação ela vai logo acima das funções que a gente criar, ok? Então o Jetpack Compose ele já trouxe diversos componentes, diversas funções com anotação composable para a gente poder utilizar nos nossos projetos e tornar o desenvolvimento de interfaces de UI para aplicativos Android de forma mais fácil. Um novo modelo aí que é o modelo declarativo aí de programação, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então agora o nosso projeto aqui configurado, vocês já entenderam basicamente como é que funciona, basicamente utilizar essa anotação composable. E quando nós temos a anotação preview, significa que tudo que estiver dentro dessa função aqui vai ser exibido aqui nessa parte direita, tá? Então aqui nós conseguimos ver todas as nossas modificações em tempo real e isso é muito legal, tá? Então só para a gente poder brincar aqui, o que eu posso fazer aqui dentro é chamar uma função chamada text, que é uma função do Jetpack Compose, e aqui eu vou passar um texto qualquer, eu vou colocar aqui Hello World. Então eu posso agora atualizar aqui o meu preview, a gente vai conseguir ver esse texto aqui, tá? Esse componente aqui, veja que legal. Então ele mostra para mim apenas aquele componente. Então aqui, ao invés de nós termos aqui o inflation do XML e o Android Studio aqui, e o compilador converter aquela estrutura de XML para objetos view e depois montar isso e desenhar no Canvas, aqui nós pulamos esse processo, nós já viemos direto para o código Kotlin, onde existe um compilador do Jetpack Compose que vai transformar todas essas funções com anotação composable em hierarquia de view e vai desenhar isso no Canvas aí para o usuário ter os componentes desenhados por ele lá na tela para que ele possa interagir. Então a diferença aí do Jetpack Compose para um layout XML, então aqui o Kotlin trouxe com o Jetpack Compose o que outras tecnologias estão trazendo também para a parte de UI. Se eu não me engano, Flutter também trabalha dessa forma, tá? De forma declarativa. Então aqui, de uma forma bem simples, a gente consegue trabalhar construindo aqui interfaces de usuário. Então vamos começar agora a criar a interface do Instagram. E eu vou agora agilizar aqui, tá? Escrever os nossos códigos e depois eu vou explicando tudo o que eu fiz. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma view que vai representar essa parte aqui dos stories, que tem um scroll horizontal, tá? Então vamos lá. Então eu comecei por criar uma função aqui chamada StoriesView e eu notei ela com o @composable. Então agora eu comecei a trabalhar aí com as funções já do Jetpack Compose e ele traz para mim algumas coisas já prontas, tá? Na verdade ele traz para mim quase todos os componentes já prontos, tá? Então se eu entrar aqui nesse horizontal scroller, por exemplo, ele vai permitir que dentro desse cara aqui, as views que estiverem dentro dele, elas vão ser scrolladas aí de forma horizontal, tá? Então aqui com o Jetpack Compose eu trabalho aí utilizando os componentes, tá? Os elementos de UI já criados e eu modifico eles, customizo eles da forma que eu quero, tá? A forma que ele me permite customizar. Então aqui ele define alguns parâmetros, tá? A posição, ele define aqui um modify, que nós vamos estar utilizando bastante esse modify aqui, e aqui ele define se vai permitir scroll ou não, tá? E o padrão aqui é verdadeiro. E quase todos os componentes, quase todas as funções, tá? Do Jetpack Compose, elas aceitam aí como último argumento, tá? Um filho, função lambda, tá? Então a gente consegue aí trabalhar com o nosso código de forma totalmente desacoplada. Nós conseguimos passar funções composables dentro de outras funções composables. E essa que é a ideia do Jetpack Compose. Você vai construindo as suas views, tá? De forma isolada, sem misturar uma view com a outra. Então é sempre bom você separar sempre as suas views o máximo possível e você vai passando as suas views dentro de outras views, de outras funções, para você ir compondo até chegar na sua interface aí final, ok? Então a ideia do Jetpack Compose é essa e a gente vai seguir nessa ideia agora para construir a nossa interface. Outra coisa legal que o Jetpack Compose traz para a gente aqui, esse modify aqui eu posso passar aqui layout padding, posso passar aqui margem, posso passar alguns outros atributos, algumas outras funções. E aqui, veja que eu quero dar um padding de 8dp, então aqui ele já traz para mim uma extension de um inteiro e eu consigo pôr o ponto .dp e ele já consegue converter isso para mim em densidade de pixels, tá? Isso aqui é muito legal. Então aqui eu já montei o layout, tá, do nosso Stories View. Então aqui basicamente eu vou começar
narrar para vocês o que eu fiz, tá? Para o vídeo não ficar muito longo e vocês já conseguiram entender como que funciona, tá? Então aqui, uma row eu defino aqui uma linha, isso aqui entende-se como se fosse um linear layout na horizontal e um column é como se fosse um linear layout na vertical. Então aqui, para um linear layout, para essa estrutura aqui, tá? Vou falar linear layout, mas aqui uma row é a forma que o Jetpack Compose estruturou aí a sua hierarquia de views, tá? Então aqui eu tenho uma linha, então aqui eu passei um modificador que eu quero que o padding seja de 8dp, aqui dentro eu passei uma coluna e tudo que tiver dentro dessa coluna, então eu tenho aqui dentro desse bloco, então tudo que tiver dentro desse bloco, no caso é um container aqui, um texto, eles vão ser colocados um abaixo do outro, pense como se fosse um linear layout na vertical. Então aqui eu tenho um container para poder moldar a minha imagem, que vai ser do tamanho 50dp na largura e na altura. Aqui eu tenho a minha imagem, que eu consigo pegar essa imagem de um drawable, tá? Então eu tenho aqui o contexto, consigo pegar aqui o recurso deste contexto para eu conseguir ter acesso às minhas pastinhas de res aqui. Eu tive acesso ao drawable e eu peguei aqui user 01. Então aqui eu tenho um texto logo abaixo da nossa imagem que vai definir o username. Então aqui eu passei um modificador do layout gravity center para poder centralizar esse texto abaixo da imagem. Aqui eu passei o username e aqui eu passei um estilo que eu estou utilizando do Material Theme, tá? Do Material Design, tipografia, e estou utilizando aqui um estilo padrão que já trouxe pronto para mim. Então a gente vai buildar aqui na parte direita do nosso preview para ver qual que é o resultado. Só que antes eu tenho que vir aqui, tá, no nosso preview, e eu tenho que passar aqui o nosso Stories View, porque eu quero visualizar ele no meu preview, tá? Então aqui eu posso atualizar. Então veja que eu já tenho aqui uma view criada aqui, e isso é muito legal, porque agora basta eu passar uma lista, tá, de usuários, de stories para cá, fazer um laço de repetição para que ele possa repetir essa mesma view aqui, e como está dentro de horizontal scroller, ele vai permitir que o scroll seja feito de forma horizontal. E veja como isso é muito legal, porque se eu estivesse utilizando a forma tradicional, tá, de construir layouts, eu teria que criar a nossa view do item, teria que criar o nosso layout XML, teria que criar o nosso adapter, o nosso view holder. Então, toda essa complexidade nós conseguimos fazer com apenas poucas funções aqui do Jetpack Compose, e isso que é a facilidade aí que o Jetpack Compose traz pra gente, e isso é muito legal. Então, vamos avançar um pouco mais aqui. Eu vou receber uma lista agora de stories. Então o que eu fiz aqui, vou receber uma lista de stories, tá? Eu já tenho aqui uma classe story criada com todos os seus atributos para poder ganhar tempo. A única coisa que eu fiz foi modificar aqui na nossa imagem. Ele vai pegar essa imagem do nosso objeto story e vai pegar o username do nosso objeto story. Então vamos aqui fazer um build para ver como é que está ficando. Aqui também tem que lembrar de passar sempre aqui, tá? Então eu tenho aqui já uma variável imutável com todos os meus stories, tá? Então aqui eu vou passar o story para cá para ele poder conseguir fazer o build. Pronto, veja que conseguiu fazer o build corretamente. Veja que a gente já tem aqui as nossas views aqui na horizontal. Tudo isso porque a gente está trabalhando dentro aqui da row e dentro do horizontal o scroll. A única coisa que falta a gente fazer é arredondar aqui as bordas de cada imagem. Então fazer isso é muito difícil. A única coisa que eu fiz foi dentro da minha image aqui, eu posso passar um modifier. Eu já tenho aqui um modifier pronto, que é um draw clip, e eu passo um rounded corner shape e passo aqui 50dp. Dessa forma a minha imagem vai ficar aí com a borda arredondada, vai virar um círculo, e vamos ver se isso daqui vai funcionar. Pronto, veja como é muito fácil, tá? A gente trabalhar aí com o Jetpack Compose, as facilidades que ele traz pra gente. Se a gente tivesse que utilizar uma Libre para poder fazer isso, então veja que complicação que ia ser. Aqui a gente consegue fazer isso apenas com as próprias funções do Jetpack Compose. Então nós criamos aqui agora o nosso Stories View e vamos avançar agora para o próximo componente. Então o próximo componente que nós vamos avançar é o componente de feed, tá? Onde nós temos essa parte superior aqui, tá? Que é o header, onde tem aqui o username e também uma imagem. A gente tem aqui essa opção. Temos aqui no meio a mídia, tá? Seja uma foto, seja um vídeo, e temos aqui as ações. Então vamos começar a desenhar essa parte do feed aqui. Então eu criei aqui uma função chamada feedContent. Dentro dessa função eu defini uma linha, tá, com layout padding, criei uma outra linha aqui com um modificador
com peso de 1. E se vocês já trabalharam com layout XML, quando você tem um linear layout, você quer definir um peso, tá, para os filhos desse linear layout, para que eles possam se ajustar aí conforme esse peso, aqui é a mesma coisa, tá? Então vocês vão ver isso daqui funcionando daqui a pouco. Então dentro dessa linha eu defini um container para poder definir o tamanho aqui da minha imagem, 30 por 30. Eu só tenho que fechar esse container aqui, porque ele tem que ser fechado aqui, não em cima, ok? E aqui nesse container definir o tamanho da minha imagem. Aqui eu busquei a minha imagem e aqui eu tenho um componente de texto, onde eu defini um modifier com um padding de 8dp. E que legal, eu posso utilizar esse operador de mais aqui para poder somar, para poder colocar dois modificadores em um componente. Então aqui eu estou utilizando um modificador de padding e estou utilizando um modificador de layout gravity para ele poder centralizar também esse texto aqui. Então, para a gente poder ver como é que está ficando isso daqui, o que a gente pode fazer? Então, repare que agora que nós teríamos que passar aqui, um Stories View, e agora nós temos que passar aqui agora um Feed Content. Só que estar fazendo isso aqui toda vez dentro do nosso Preview pode ser ruim porque a gente pode esquecer. Então, é sempre bom a gente criar uma função única que reúne todos esses componentes. Então, aqui em cima eu vou criar uma nova função chamada Composable. Então, com essa função mainStream, ela vai receber um Stories para a gente poder conseguir passar o nosso Stories View. Aqui eu já defini um Vertical Scroller, porque nós queremos que a nossa tela ela scrolla, tá, verticalmente, como um todo. E dentro dela eu passei uma column, porque a gente vai ter o Stories View. Abaixo dela eu vou definir aqui um divider para poder dividir. E coloquei aqui uma cor para poder criar uma linha para a gente poder dividir os conteúdos, e aqui eu chamei nosso feed content. Então, colocando tudo isso dentro do main screen, isso me permite que aqui dentro do nosso preview, ao invés de eu chamar todos os componentes soltos aqui dentro, eu posso chamar apenas o nosso main screen, e aqui eu vou passando os parâmetros necessários, tá? Então aqui eu não preciso mais ficar chamando aqui um por um, e isso facilita muito o nosso desenvolvimento, tá? A gente tem que ter um ponto central, e a partir desse ponto central a gente vai chamando os outros componentes. Então aqui, vamos ver como é que tá ficando aqui o nosso componente, tá? A nossa tela. Então veja que nós já temos aqui a parte de cima dos stories, temos aqui uma linha que divide o conteúdo e já temos aqui a parte de cima aqui do nosso feed. O que nós vamos fazer aqui agora é só arredondar também essa imagem aqui, depois nós vamos aprender como melhorar esse código aqui, tá? Então vou só arredondar essa imagem do user 2 para poder ficar conforme o Instagram. Pronto, conseguimos arredondar aqui essa imagem, conforme nós fizemos aqui em cima no Stories. E nós temos a parte de cima aqui do nosso feed quase pronto. Falta só o ícone aqui de mais opções. Então aqui defini um container que vai ter uma imagem em 30dp e ele vai ter um ícone de options. Então repara o que aconteceu aqui. Como eu falei com vocês aqui o comportamento do linear layout, tá? Eu dei um peso de 1 aqui nessa row inteira. Então significa que essa row aqui, como tem um peso de 1 dentro desse outro, entre aspas, linear layout, então esse daqui vai ocupar o máximo de espaço possível e esse container aqui vai ocupar apenas o espaço que ele necessita, que é o de 30dp na largura e na altura. Então foi isso que aconteceu, empurrou tudo isso daqui para o lado de cá e nós temos apenas o espaço necessário aqui para nossas opções. Então aqui nós já estamos conseguindo desenhar o nosso feed, agora falta nós desenharmos a parte aqui do conteúdo, da mídia. Então aqui eu criei uma nova função chamada Feed Media Actions, porque aqui nós vamos ter a foto, tá? A mídia e também as ações de curtir e de compartilhar. Então para a gente poder compor aqui o nosso layout, ver como é que tá ficando, tá? Então eu tenho aqui nosso Feed Content, então essa parte aqui é a parte do header, não é verdade? Então nós temos aqui a parte do header e nós teremos que ter aqui a parte do conteúdo, tá? Então, para a gente poder não ter essa função aqui muito grande, o que a gente pode fazer? Nós podemos colocar tudo isso daqui dentro de uma função header, como nós já temos aqui um Media Actions, um Feed Media Actions, e colocar as duas funções dentro do Feed Content. Então vamos fazer isso. Pronto, eu criei agora um feed header, tá? E coloquei tudo aqui dentro que nós precisamos do header.
Nós temos o feed Media Actions e agora o nosso feed Content eu passei aqui dentro, criei uma coluna para poder encapsular isso tudo, para poder organizar, tá? De forma vertical. E aqui eu chamei nosso feed Header e nosso feed Media Actions. Então, agora sem novamente precisar de modificar o nosso preview, nós temos que ser capazes de visualizar o resultado aqui no nosso preview na parte direita. Então vamos ver como está ficando. Então veja que legal, estamos conseguindo aí criar a nossa interface de usuário, tá? Então temos aqui agora a nossa mídia, tá? No caso aqui uma foto. Agora vamos desenhar aqui as ações, tá? As imagens das ações. Agora aqui para nossas ações, eu defini aqui uma linha com padding de 16 dp, uma outra linha com peso de 1, tá? E dentro dessa linha com peso de 1 eu defini 3 ícones, que são as 3 ações que nós temos do lado esquerdo. Depois eu defini aqui um container, tá? Que vai ir para o lado direito, vai ser empurrado totalmente para o lado direito. Eu tenho aqui um padding de 8, eu tenho aqui o ícone de compartilhar. Esse icon container aqui eu criei porque eu estava repetindo esse código aqui em vários lugares, tá? Então tudo que é ícone de ação eu defini nesse icon container, tá? Então eu defini aqui que eu posso receber um modificador, um modifier, eu posso receber o recurso aqui, o ID do recurso. Então aqui dentro eu defini um container, 30 com 30, passo o modifier para cá para o meu container e aqui eu defino a imagem recebendo aqui, passando o meu icon has ID, tá? Então eu criei essa função aqui só para poder facilitar as coisas, para a gente não ter que ficar repetindo código várias vezes aqui. Então eu já tenho aqui o meu feed Media Actions, já tenho ele desenhado, vamos ver se funcionou aqui corretamente. Veja que legal, nós temos aqui o nosso ícone aqui, tá? De curtir, de compartilhar, veja que legal que está ficando o nosso layout, tá? Agora eu vou só fazer uma coisa aqui para a gente poder finalizar com a parte do estado, tá? Para esse vídeo não ficar muito grande. Eu vou só definir agora um tema legal para nossa aplicação. Veja que ela está totalmente escura, tá? Sem cor nenhuma aqui nas fontes, tá? A cor preta. E a gente não tem também a toolbar, tá? A gente está vendo apenas aqui as nossas views empilhadas, tá? Como que a gente coloca aqui um esqueleto, tá? Uma view do Android para a gente poder conseguir visualizar isso daqui de uma forma mais elegante, tá? Então nós podemos criar aqui um tema para o nosso aplicativo, tá? Então criando um tema para o nosso aplicativo, nós definimos também a toolbar e definimos todo esse layout aqui dentro do esqueleto, tá? Do Material Design, com o toolbar bonitinho, com o ícone, com o título. Isso nós vamos fazer aqui agora. Então o que eu fiz aqui foi criar um arquivo chamado MyApp, que eu vou definir o tema da minha aplicação, vou definir a cor primária Dark. Eu criei aqui uma paleta de cores Light. E aqui eu tenho uma função Composable MyApp. Aqui estou recebendo, tá, uma função Composable como parâmetro, eu posso fazer isso também. E aqui eu tenho na minha função um Material Theme. Aqui eu posso passar as colors, tá, do meu tema para o meu Material Design. Então aqui eu passei essas duas cores que eu defini. E aqui eu defino o esqueleto do nosso app, que vai montar o esqueleto do Android. E aqui ele me dá a opção de definir uma top app bar. Eu passei aqui uma top app bar com o título e uma imagem. E aqui também eu passei um Navigation Icon, tá? Então veja que legal, ele me dá todo um esqueleto aí que eu posso construir. Então o meu Navigation Icon aqui, eu passei uma imagem aqui que é o ícone da foto, tá? E logo aqui dentro do meu scaffold, eu tenho aqui o meu filho, tá? Que eu recebi uma função Composable, que eu vou passar aqui aquela função myScreen para cá, para que ele possa renderizar aqui dentro aqui do nosso esqueleto, tá? Isso daqui é bom fazer por quê? Porque o nosso MyApp aqui, essa função, ela provavelmente vai ser utilizada por mais de uma tela, né? Então, para a gente não ter repetir esse código aqui em todas as telas, nós definimos um arquivo separado e recebemos aqui uma outra função Composable e ela já define esse comportamento aqui para a gente e a gente só passa aqui o que ele tem que renderizar dentro dele do scaffold, tá? Então isso daqui facilita muito a nossa vida. Agora aqui no nosso Main Active nós podemos fazer o seguinte, aqui no nosso Preview, eu vou simplesmente aqui no lugar do Material Theme, eu vou chamar aqui o nosso MyApp
ele aceita, tá, um feed, tá, uma função composable, como nós vimos lá. Eu posso passar o nosso main screen aqui, e se eu dar um build refresh, veja que o nosso aplicativo vai mudar completamente a cara dele aqui. Então veja que legal, tá? Nós transformamos o nosso aplicativo que estava totalmente sem estilo nenhum, tá? Com as cores que nós definimos e com aquele My App lá, tá? Com o scaffold, com o esqueleto, e ele construiu para a gente aqui uma view totalmente bonita, né? Nós podemos verificar agora que está realmente parecendo aí com a view do Instagram. Agora, para poder finalizar, eu vou só mostrar o comportamento aqui de clique no like, para a gente poder ver a questão do estado, tá? Para ver e ver como esse conceito aí de modelo de paradigma declarativo nos ajuda a trabalhar com o estado de uma forma muito legal, tá? Então agora nós vamos construir isso daqui no nosso app. Então, pessoal, a única modificação que eu fiz aqui agora foi para o nosso feed content receber uma lista de feeds, tá? Então, aqui dentro do nosso feed content, eu fiz aqui um for each, tá? Para cada feed, para poder construir o scroll para a gente aqui vertical com os feeds aí dos usuários, tá? Então, aqui para o meu feed header, eu passei aqui um feed para ele poder trocar a imagem, trocar o username de acordo com o feed, tá? Com o objeto feed. Eu tenho aqui um feed media actions, eu passei também um feed para ele poder trocar os valores lá para a gente. Então, uma coisa que eu fiz diferente aqui, tá? Que tem relação com o estado, tá? Que nós vamos ver isso aqui agora com mais detalhes. Eu defini aqui que o nosso icon container, ele vai ser clicável, tá? Então, eu coloquei um clickable aqui com um clique. E dentro dele, desse clickable, eu passei para o nosso icon container. Então, o nosso icon container agora vai ser clicável. Quando ele sofrer um clique, ele vai cair aqui dentro e vai executar essa seguinte lógica, tá? Eu só quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Esse feed aqui é um objeto, tá? Eu vou entrar dentro dele e veja que ele tem aqui umas variáveis, tá? Ele tem aqui username, tem username image, o feed image e tem o like. Se nós olharmos nesse objeto like, veja que ele está anotado aqui com model, tá? Então essa anotação model aqui diz para o nosso Jetpack Composer que todo componente, tá? Toda função composable que estiver observando este model aqui, esse like, toda vez que esses atributos aqui mudarem, tá? Então quando a minha quantidade aqui tiver o valor igual a 1 ou quando aqui passar para true, dentro daquela função composable, ela vai ser automaticamente atualizada para refletir os novos valores aqui de quem está utilizando esses atributos, tá? Então, toda vez que nós temos uma data class com anotação model, significa que nós estamos trabalhando com estado, com o Jetpack Composer e que a função vai ser reconstruída, a hierarquia de view daquela função, daquele componente, daquela view, vai ser atualizada, refletindo a atualização aqui do nosso modelo, e isso aqui é muito legal, tá? Então, o que significa aqui? Voltando aqui no nosso main activity, eu tenho nosso feed passando para cá, então o que eu estou fazendo? Eu estou só, toda vez que o clique for feito, eu estou trocando o estado do slide, tá? Então, se o usuário não deu like, ele vai mudar aqui para deu like. Se ele deu like, ele clicar no ícone do coração, ele vai retornar o estado para não deu like, tá? Então, o que eu faço é uma verificação. Se deu like, tá? Eu aumento a quantidade, tá? De likes, vai vir 0 a 0, vai virar 1. E aqui eu mudo o ícone, tá? E coloco um coração preenchido. Se não for like, se ele fez o dislike, ele vai cair aqui, vai fazer o like quantidade menos menos, e ele vai mudar o estado do nosso ícone aqui para o coração vazio, igual nós tínhamos aqui no início, tá? O que que isso interfere, tá? Interfere aqui, como dentro dessa função composable aqui, tá? Essa feed media actions tá observando um objeto do tipo feed, e aqui nós temos aqui os valores que são mutáveis, tá? E está anotado com model. Então significa que toda vez que isso daqui mudar, aonde estiver utilizando essas variáveis aqui, vai automaticamente ser atualizado. E aonde que a gente quer que isso seja atualizado? Aqui dentro do nosso componente aqui de texto, aqui no nosso curtidas, tá? Então aqui eu vou utilizar aqui o recurso do Kotlin, tá? De string template. E aqui eu vou utilizar o nosso feed, .like.quantidade, tá? Então, veja que legal. Toda vez que a minha quantidade lá for alterada,
automaticamente o estado vai refletir neste componente. Automaticamente esse componente de texto aqui, ele vai ser atualizado, tá, na hierarquia de views para refletir o novo estado. Então se aqui estava 0, ele vai ser atualizado automaticamente e vai virar 1. Se ele estava 1 e eu clicar em dislike, ele automaticamente vai atualizar esse componente aqui e vai colocar 0, tá? Então veja que eu apenas declarei o que eu quero que eu faça e que eu saí do estilo imperativo, onde que eu tenho que dar os comandos, tá? Dar as ações aí que tem que acontecer, tá? Aqui não, aqui eu só declaro como o meu layout deve se comportar e automaticamente quando o estado muda, ele vai recriar essa parte aqui na hierarquia de views e vai refletir o novo estado, e isso é muito legal e vamos ver se isso daqui vai funcionar, né? Então eu vou atualizar aqui novamente para a gente poder ver se a gente não quebrou nada, não estragou nada. Então ele buildou aqui com sucesso, então nós temos aqui nada dando problema, né? Então agora chegou a hora de executarmos o nosso aplicativo para ver se ele está funcionando, para ver se essa ação, se esse estado vai funcionar corretamente. Então vou executar aqui o nosso app e vamos ver qual vai ser o resultado. Executou e mostrou uma tela aqui em branco, tá? Mas isso é porque eu apenas coloquei esse código aqui no nosso preview, tá? Eu tenho que pegar esse código aqui, então tem que digitar também, pegar esse my app aqui e colocar ele também lá no nosso onCreate, tá? Então aqui dentro do nosso onCreate nós temos o nosso material theme, ele vai sair o my app e aqui dentro do my app a gente vai ter o nosso main screen, passando aqui os stories, e agora nosso main screen não pode receber apenas o stories, né? Nosso main screen tem que receber os feeds também, tá? Então veja que eu passei o feed diretamente aqui, mas eu acho legal passar o feeds aqui no main screen, tá? Para poder seguir a lógica aqui do nosso stories, tá? A gente poder controlar o estado da nossa aplicação pelo ponto aqui de entrada, tá? Para a gente poder ver o que está acontecendo de fato, sem ter que ficar procurando dentro dos componentes aonde estão sendo passados os dados, tá? Então aqui eu vou receber os feeds, da mesma forma que eu recebi aqui os stories. E agora aqui no meu main screen, além de passar o nosso stories, eu vou passar também o nossos feeds. Ok? Dessa forma aqui, eu creio que nossa aplicação vai funcionar. Eu vou mandar executar novamente. Agora nosso preview que ele também pediu os feeds. Ok, agora sim. Vou mandar executar nossa aplicação. Veja, nossa aplicação foi executada, então se eu tentar fazer o scroll aqui lateral, veja que já faz o scroll, tá? Então simplificou nossa vida com relação ao Recycle View e os adapters. Se eu fizer o scroll vertical, veja que ele faz o scroll vertical também com todos os meus feeds, tá? Então veja que legal. E agora se eu clicar no botão aqui, veja que ele faz aqui, altera o curtidas aqui. Ele só não alterou aqui o coração porque eu esqueci, tá? Com certeza eu esqueci de mexer nisso, tá? Então deixa eu ver aqui no código. É isso aqui no icon container, tá? Eu tenho que trocar aqui e tenho que fazer ele observar o meu feed.like.iconstate, tá? Porque o iconstate é que vai dizer se ele vai estar preenchido ou não. Então vamos executar novamente e ver se vai funcionar. Beleza, funcionou. Agora eu vou descer, vou clicar aqui no coração. Veja que ele já deu a curtida, automaticamente alterou aqui o nosso componente de view. E aqui veja que ele alterou novamente. Então veja que eu não tenho mais que ficar dando um set text, tá? Para poder passar um valor, ou um set drawable, tá? Imperativamente. De forma declarativa, nós escrevemos o nosso código com comportamento e automaticamente, porque aquele objeto está anotado com model, ele faz a mudança para a gente aqui. E isso que é legal também que o Jetpack Compose trouxe para a gente, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O código vai estar disponível aí no GitHub, então você pode ter acesso e você pode brincar com ele aí o quanto você quiser, tá? Só lembre de baixar a versão preview aí do Android Studio, beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo.